Hoje nós vamos gravar uma classe de palavras fundamental, que é a classe dos pronomes. Eu costumo dizer que pronome é a classe de palavras mais difícil do português. Primeiro, porque ela não tem uma significação pronta. Segundo alguns gramáticos, nós temos aí uma nomenclatura que não cai muito em prova, mas que é interessante da gente saber. Pronome se encaixaria numa classe de palavras que seria considerado deítico. Deítico tem a ver com classe de palavras vazia de significação. Como assim? Quando eu falo o aluno, aluno é um substantivo, é uma classe que traz um conceito, que tem uma informação, e quando eu falo a palavra para vocês, vem à sua cabeça a imagem de um aluno. Da mesma forma, quando eu falo mar, todo mundo imagina um mar, todo mundo tem um conceito a respeito de mar. Agora, quando eu digo ele vai depender do contexto. Ele é uma palavra que dentro de um contexto vai ter uma significação que pode ser cachorro, pode ser mar, pode ser sorvete, pode ser aluno, depende do texto. É aí que está o charme do pronome. Pronome deve ser cobrado em todas as provas, porque ele ali, o aluno, para interpretar, para saber usar o pronome, ele tem que avaliar o pronome dentro de um contexto, dentro de uma situação de uso. No inicinho aqui do nosso curso, eu havia dito para vocês que a tendência moderna das provas era de cobrar a gramática dentro do texto. Está aí a função do pronome. O pronome ele vai ter uma significação dentro de uma situação de uso e cada situação vai determinar um significado, um sentido diferente. Vamos agora ao conceito dessa classe de palavras. O conceito básico, o primeiro conceito, seria palavra que substitui ou acompanha o nome. Só que eu costumo dizer para os meus alunos que esse conceito ele é muito pequeno, ele é muito amplo, ele é muito genérico. Por quê? Se a gente pensar só em substituir ou acompanhar o nome, vocês devem se lembrar que uma classe aí que nós aprendemos era o numeral. E que o numeral ele tinha a função de numerar o substantivo, que é aquele que substitui o substantivo, ou numerar o adjetivo, que é aquele que acompanha o substantivo. Ou seja, ele podia substituir ou acompanhar o substantivo, e ainda assim, ele era numeral e não pronome. O mais importante do pronome, e o que eu queria que vocês levassem para a vida de vocês, é que o pronome, além de substituir ou acompanhar o nome, ele se refere a uma das pessoas do discurso. E aí o interessante é a gente saber que num discurso, numa situação de uso da língua, nós temos aquele locutor, aquele que enuncia, aquele que fala, e nós temos o interlocutor, que é aquele que recebe, é aquele que dentro da comunicação, dentro de um discurso, ele capta a informação dita. Nós temos aquele que enuncia, locutor, o eu, e nós temos aquele que recebe, o interlocutor, o tu. Dentro dessa comunicação, dentro de um discurso, a gente sempre tem aquela primeira pessoa, que é aquele que fala, temos a segunda pessoa, que é aquele com quem se fala, e temos o assunto sobre quem se fala, a respeito de quem se fala, que seria o ele. Já é discutível dentro aí da linguística moderna essa terceira pessoa, mas não é nosso objetivo entrar nesse nível de análise. O importante é saber que dentro de uma situação de uso da língua, seja oral, seja escrita, não interessa, nós temos aquele que fala, o eu, a primeira pessoa. Nós temos aquele com quem se fala, o tu, a segunda pessoa. E nós temos aquele sobre quem se fala, a respeito de quem se fala, que seria a terceira pessoa, que seria o ele. Flexiona? Ora, o pronome ele sofre flexão, ele é variável. Eu estou colocando de uma forma genérica, de uma forma abrangente, porque nós vamos ter que trabalhar a flexão em cada um dos pronomes. Nós vamos ter que saber, por exemplo, que o pronome possessivo varia em gênero, em número. Vamos discutir isso em cada um deles. Mas até então, nós já vamos ter o pronome como uma classe de palavras variável, ou seja, sofre flexão. Função. Ora, nós combinamos que toda classe de palavras nós trabalharíamos o conceito. Se ele flexiona, sofre alteração e a função dela. Embora a gente não esteja na sintaxe ainda, na relação ainda, nós já damos conta de ter uma noção sobre isso aí. Vamos pensar pelo enunciado ali, que eu acabei de trabalhar mais atrás. Eu disse para vocês que o pronome é a palavra que substitui ou acompanha o nome. Ora, as duas funções que o pronome exerce são ou pronome adjetivo ou pronome substantivo. O que significa isso? Pronome adjetivo exerce a mesma função de um adjetivo. Acompanhar o nome, acompanhar o substantivo. Pronome substantivo exerce a mesma função de um substantivo. Substituir o substantivo.
não é? Estar no lugar do substantivo. Mas vamos aí, vamos discutir, vamos entender isso bonitinho. Vamos começar com a frase, porque nós estamos trabalhando dentro de um universo linguístico. Meu pai saiu muito cedo de casa. Isso é uma frase. Nós combinamos algumas aulas que frase é aquilo que comunica, que tem um fechamento, que tem uma informação. Ora, depois que a gente olha a frase, a gente tem que ver se a nossa frase é verbal, se a nossa frase tem um verbo. Qual que seria o verbo dessa frase? Saiu. Saiu é um verbo de ação, não é? Meu pai aqui realiza a ação de sair. Se ele é um verbo de ação, nós também já sabemos que ele é um verbo importante. Mas vamos parar por aí. Se a gente enunciasse essa frase, se a gente dissesse, fosse falar essa frase em voz alta, essa frase ela teria uma pausa natural. Quer ver? Meu pai saiu muito cedo de casa. Veja que na hora de eu falar a frase, naturalmente eu pus uma pausa aí. E essa pausa me indica que eu tenho dois grupos nessa frase. O grupo verbal do grupo não verbal. Eu gosto de falar disso, gente, porque durante muito tempo nós acreditamos que sempre que a gente respira na hora de falar uma frase, sempre que tem uma pausa dentro de uma frase, a gente coloca uma vírgula. Você lembra lá na 4ª série que a gente aprendeu que respirou, põe a vírgula, respirou, põe a vírgula? Pois é, isso não é sempre verdade, não. Nós vamos aprender lá na frente que a vírgula é um recurso da escrita, da língua escrita. Tudo bem que ela quer trazer características da fala e colocar dentro da escrita. É isso. Só que antes de tudo, antes de pausa, antes de respiração, antes de qualquer coisa, a pontuação ela tem uma função sintática dentro da língua portuguesa. E dentro disso aí, numa ideia geral, a gente só usa vírgula quando o termo for acessório para a estrutura. É por isso que eu vou falar desde o dia de hoje até o final do curso. A gente nunca usa vírgula entre o sujeito e o verbo. Ainda que haja uma pausa natural na enunciação da frase, a gente não coloca a vírgula. Eu chamei a atenção de vocês só para a gente se lembrar de uma coisa. Toda vez que eu olho a frase, achei o verbo, eu vou dividir a frase em dois grandes grupos. O grupo não verbal do grupo verbal. Vamos ver como é que é isso aí. Ora, meu pai seria o primeiro grupo, saiu muito cedo de casa seria o segundo grupo. Nós já sabemos que em português não existe igualdade social e que em cada grupo existe uma palavra mais importante. Ora, já sabemos que na parte verbal, normalmente o verbo é núcleo. Ora, a parte é verbal, em geral, o verbo é a palavra mais importante. Combinamos também que se o verbo indicar uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, esse verbo ele vai ser considerado verbo significativo. Já fiz uma brincadeira com vocês. Quando alguém diz para você, você significa muito para mim porque você é importante. Se o verbo é significativo, se ele tem significado, se ele tem conceito, se ele tem informação, ele é um verbo importante. Portanto, ele é núcleo. Ora, vamos pensar que no outro grupo eu tenho uma palavra mais importante. Ora, meu pai. Pai é substantivo. Substantivo dá nome. Lembra que o substantivo é sempre a palavra mais importante do grupo em que se encontra? Então, não teria mistério. Ora, nessa expressão eu já disse para vocês que depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Eu fiz uma estrutura aqui, vamos ver se vocês concordam. Essa relação aqui, essa relação de seta, nós vamos ter que usar o nosso bom senso e a nossa leitura. Eu já sei que saiu é um verbo de ação, portanto ele é núcleo, ele é a palavra mais importante. Eu já sei que depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Tudo bem, agora responde para mim. Muito cedo de casa seria uma expressão única ou são estruturas independentes? Ora, se eu imaginasse que muito cedo de casa fosse uma estrutura só, eu imaginaria que cedo é a palavra mais importante. De casa especifica cedo ou diz de onde meu pai saiu? Imaginem só que muito cedo é uma expressão que junta, dá a ideia que duas palavras juntas dão ideia de tempo em relação a saiu. De casa é uma expressão em que duas palavras juntas diz de onde meu pai saiu. Na verdade, eu tenho duas estruturas independentes entre si e ligadas ao verbo. Eu quero que vocês comecem a pensar nisso, porque a abordagem semântica ela auxilia na abordagem sintática. Não é verdade universal, mas ela traz
um auxílio. Saiu é verbo de ação, se é verbo de ação ele é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Muito cedo é uma expressão que se liga ao verbo saiu. De casa é uma expressão que se liga ao verbo saiu. Se eu quisesse fazer a análise completa, o que eu poderia fazer? Ora, saiu é um verbo de ação, exerce a função de núcleo. Muito cedo indica quando meu pai saiu. Ora, a palavra que se liga ao verbo indicando circunstância, advérbio. Isso aí seria uma locução adverbial de tempo. Ora, eu não estou me preocupando muito com o nome agora de tudo, para a nossa análise ficar mais leve. Mas imagine só, muito cedo se liga ao verbo. A palavra que se liga ao verbo, advérbio. Isso não é uma palavra, é uma expressão. Locução adverbial. De que, professora? Ora, de tempo, não indica quando ele saiu? De casa também está ligado ao verbo. A palavra que se liga ao verbo indicando a circunstância em que a ação ocorreu, advérbio. Mas de casa é um advérbio? Não, porque não é uma palavra, é uma expressão. Locução adverbial. De tempo? Não. De quê? De lugar, né? Saiu de casa é o lugar de onde ele realizou a ação. Expressão, a circunstância, expressa uma ideia de lugar. Ora, olha as perguntas que a gente já pode ter nessa construção. O saiu aí é um verbo de ação, ele é núcleo, mas isso não vai ser cobrado na sua prova. Muito cedo é uma expressão que expressa a circunstância de tempo. De casa é uma expressão que expressa a circunstância de lugar. Tranquilo. Vamos agora para a primeira estrutura. Na primeira estrutura, nós já combinamos que pai é o substantivo e, sendo assim, ele é núcleo. E depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Vamos combinar que pai é substantivo, exerce a função de palavra mais importante, ele é núcleo. Agora eu vou dizer para vocês que meu é pronome. Vamos entender por que é pronome? Vamos lá no primeiro conceito de pronome. Pronome é uma palavra que substitui, não é o caso, ou acompanha o nome. Nesse caso, meu acompanha o nome pai. Refere-se a uma das pessoas do discurso. Vamos ver? Meu pai é pai de qual pessoa do discurso? Da primeira. Meu pai, pai do eu. Teu pai, o pai do tu. Seu pai, o pai dele, o pai de você. Nós vamos trabalhar com isso mais à frente. O fato é que esse meu é pronome, porque ele acompanha o nome e se refere à primeira pessoa do discurso. Ele é um pronome adjetivo porque ele exerce o mesmo papel de um adjetivo. Vamos entender? Qual que é o papel do adjetivo? Ficar junto do nome. Ora, esse pai, esse meu, ele não substitui a palavra pai, mas ele acompanha pai especificando esse substantivo. Ele exerce o papel de um adjetivo, que é o quê? Acompanhar, especificar, ser adjunto adnominal do substantivo pai. Difícil, queridos. Muito tranquilo, não é? Eu costumo dizer que português é autodidático e não tem mistério. Ora, esse meu substitui pai? Ele acompanha pai, então ele é um pronome adjetivo. Seria ali, ele tinha uma reunião importante. Nesse contexto, o meu bom senso já diz, esse ele aí é quem, gente? Meu pai. Meu pai saiu cedo de casa hoje. Esse hoje eu inventei, né? Meu pai saiu cedo de casa. Ele tinha uma reunião importante. Esse ele agora, ele acompanha o nome pai ou ele substitui? Vamos entender? Ora, a primeira coisa que eu faço na frase é achar o verbo. Que verbo que tem aí? O tinha. Depois que eu acho o verbo, eu divido a frase em dois grupos. Ele, primeiro grupo, tinha uma reunião importante, segundo grupo. Nós já sabemos que em português não existe igualdade social e sempre eu tenho uma palavra que é mais importante que as outras. Ora, o verbo ter aí, ele é um verbo importante? Claro que é. Ele é um verbo significativo porque ele traz conceito, queridos. Ora, nessa frase, eu fiz a frase para dizer que meu pai tem uma reunião importante. Esse verbo, tendo um significado, tendo um conceito, ele é verbo importante. Portanto, ele é núcleo. Depois que eu tiro o núcleo, o resto está ligado a ele. Uma reunião importante se liga ao verbo ter. Agora, alguns alunos podem estar pensando assim, ai, professora, por que você fez uma bola só? Uma reunião importante como uma estrutura só?
Eu fiz isso, gente, porque eu parti do pressuposto que reunião, dessa expressão, uma reunião mais importante, reunião é a palavra fundamental. Esse uma está no feminino singular por causa de reunião. Porque se fosse encontro, seria um encontro importante. E se fosse encontros, seriam uns encontros importantes. Veja que quando eu flexiono a palavra reunião, tanto uma quanto importante também sofrem flexão, o que indica que eles estão ligados. No nosso primeiro encontro, ou segundo encontro, nossa segunda aula, eu havia combinado com vocês que para saber a relação entre as palavras, eu usava a flexão. Se eu flexionar uma palavra e a outra também flexionar, é porque elas têm relação. Então, aqui, eu tenho tinha como a palavra mais importante e uma reunião importante, se ligando a tinha, completando tinha, e nós vamos aprender isso mais à frente. Agora, o nosso papel é saber quem que é a palavra mais importante do primeiro grupo. Não tem mistério. Se você tem um filho só, o mais importante é esse, você só tem ele. Se eu tenho só a palavra ele, quem que é o núcleo da minha estrutura? Ele. Eu vou dizer para vocês que esse ele aí é um pronome. Por que ele é pronome? Primeiro que ele substitui o nome. Se refere à terceira pessoa do discurso. Eu primeira, tu segunda, ele terceira. Esse pronome ele não acompanha o substantivo, ele substitui, ele está no lugar de um substantivo. Ele então será chamado de pronome substantivo. Qual que é o papel que ele exerce? Ser núcleo, o mesmo papel de um substantivo. Não tem mistério.